tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: és o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante ser tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Esse é um texto bem conhecido, e aqui nós conseguimos ver mais um milagre do Senhor Jesus Cristo. Mas a ênfase aqui, irmãos, não é um milagre, mas sim essa aproximação de Cristo com 7 discípulos. É isso que o texto nos mostra. 7 discípulos teve o privilégio de ter o encontro novamente com Cristo, ressurreto, irmãos. Então eu gostaria de tratar o tema dessa noite, um lembrete ao chamado. Uma lembrança ao chamado dos discípulos, irmãos. Por que esse tema eu escolhi? Porque diz o texto que eles foram pescar. Lembre-se, logo após a morte, logo após a ressurreição de Cristo. E o que aconteceu, irmãos? Os irmãos sabem que Pedro, aquele discípulo, que era 8 ou 80 com ele, e ele várias vezes afirmou que jamais iria negar Cristo, que jamais iria abandonar a Cristo. Ele batia no peito: eu sou diferente. Talvez os outros não. Os outros podem até te negar, mas eu não. Ainda que for necessário, eu darei a minha vida pelo Senhor. E nós sabemos que Pedro, naquela noite que Cristo foi preso, ele negou 3 vezes, irmãos. Então, diante desse cenário, e diz o texto que naquela noite Pedro chorou amargamente. E agora, com o espírito triste, abatido, por ter negado a Cristo, por ter abandonado a Cristo. Não só ele, irmãos. Diz o texto que foram 7 discípulos que Cristo apareceu. E dentre esses está quem? Tomé. Também duvidou da ressurreição de Cristo. Para mim crer, eu preciso pôr o dedo. É triste isso também. Aparece também Natanael. Esse Natanael também duvidou de Cristo, né? Não da ressurreição, mas quando Cristo se revelou a ele, ele disse para Felipe: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Veja, irmãos, Cristo agora aparece ressurreto para tratar com esses discípulos que estavam abatidos espiritualmente, não havia esperança, porque, em outras palavras, eles entenderam que eles fracassaram como discípulos de Cristo. Mas o Cristo ressurreto vai ao encontro desses discípulos para lembrar do seu chamado, para lembrar do ministério que Cristo havia dado a eles quando chamaram para ser discípulo. Então, aqui nós conseguimos ver que, verso 1, depois disto,
tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Ou seja, eles saíram de Jerusalém e voltaram para o seu povoado, voltaram para o seu destino, irmãos. E o mais triste é que eles voltaram para aquilo que eles eram antes. Diz o texto que Pedro, aquele líder que tinha potencial de persuasão, de liderar, ele toma a iniciativa. Verso de número 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Ele dá a iniciativa. E por fato de ser uma pessoa carismática, uma pessoa que tem poder de persuadir, sendo uma referência, os demais também, eu também vou. Acompanhe o texto. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram, irmãos. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Porque Pedro teve essa iniciativa, irmãos? Por causa da tristeza que havia na sua alma. Por ter fracassado como discípulo. Ou seja, na mente dele, talvez ele criou algumas ideias. Jamais o Senhor vai me perdoar. Jamais o Senhor não vai querer que eu faça parte dos seus discípulos. Ele não compreendia ainda o amor de Deus. Ainda ele não sabia que o Cristo ressurreto era o próprio Deus, que é rico em misericórdia, que é rico em perdão. Por isso que ele volta para as suas origens, para a sua profissão anterior. Eu vou pescar. Os demais, eu também vou. Eu também vou, irmãos. Eles esqueceram que Cristo havia chamado para ser discípulo, para carregar a cruz, para ir até as últimas consequências. E agora, por tamanha tristeza que invadiu os seus corações, eles estavam dispersos, irmãos. Dispersos. Seria bom que todos nós que estamos aqui nessa noite observasse essa palavra, dispersão. Isso nos atrapalha a nós focarmos na missão que Cristo nos deu. Isso nos faz perder o referencial. Isso nos faz desviar os nossos olhos daquilo que Cristo deixou para nós. Como diz o autor aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, irmãos, nós precisamos correr, nós precisamos prosseguir, irmãos. Mas esses discípulos perderam a sua referência. Eles estavam atordoados, podemos dizer assim. Estavam dispersos. E aí, dá um estralar na mente de Pedro. Eu vou pescar. Eu vou voltar para onde eu saí. A vida de discipulado para mim acabou. Não faz mais sentido. Eu confiei na minha própria carne e eu fracassei. Eu não deveria ter dito aquilo, que eu sou diferente, que eu sou menor do que os outros. Eu não poderia ter dito aquilo com o coração cheio, com a boca cheia, que eu sou menor do que os outros. E agora o Pedro está arrasado, irmãos. Arrasados. E aí ficaram dispersos. Cristo ressuscitou. Ele não vai perdoar. Ele não vai chamar novamente. Ele não vai querer andar conosco. E aí ficaram dispersos. E o pior perigo da vida do cristão é quando nós ficarmos sem rumo, sem direção, sem norte, irmãos. Nós iremos querer fazer aquilo que nos agrada. E nós precisamos entender que Cristo tem um chamado para nós. Cristo deixou uma missão para cada um de nós. Todos nós, irmãos, sem exceção. Se você já teve um encontro com Cristo, se você já foi uma pessoa regenerada, alcançada pela graça de Deus, Deus não te chamou para você ser um frequentador de igreja. Apenas. Deus não te chamou para você ficar assistindo, ficar de camarote, mas foi para você estar inserido
no reino de Deus. Mas por um certo momento, os discípulos estavam perdidos. E aqui nós conseguimos ver, irmãos, a graça de Deus, novamente, indo ao encontro dos seus discípulos. Nós já conhecemos aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. O mundo desabou em cima deles. Já é o 3º dia e não aconteceu nada. Duvidaram. Não acreditaram. Cristo falou várias vezes que o Filho do Homem vai ser entregue e ao 3º dia vai ressuscitar. Mas eles duvidaram disso. E aí estavam atordoados também, aqueles discípulos no caminho de Emaús. Cristo vai ao encontro. Veja o amor de Deus para os seus filhos. A preocupação do Senhor Jesus Cristo em restaurar o ministério, em trazer de volta, o atrair, para que eles possam continuar a sua missão, irmãos. Então, primeiro ponto, cuidado com a dispersão. Ela te leva para longe da presença do Senhor. Ela te leva para longe do seu chamado. E todos nós temos um chamado que Deus nos deu. Verso de número 6, nós conseguimos ver a preocupação do Senhor Jesus Cristo em aqueles discípulos passarem a noite toda. A noite toda. E eles não pegaram nada, irmãos. Eles não conseguiram ter êxito naquela pescaria. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que governa todas as coisas, que tem o controle absoluto de tudo. E nós podemos fazer uma ligação com Lucas capítulo 5. O que aconteceu no Lucas capítulo 5? Foi o início daquele chamado aos discípulos. Diz o texto lá que também naquela noite, os discípulos, ainda aqueles homens simples, não apanharam nada. E Cristo, depois de ter pregado ali o Evangelho, Ele pede, lança a rede, lança a rede. E ali, Pedro lança a rede, e ali acontece um milagre. E a partir dali, irmãos, Cristo dá uma ordem. A partir de hoje, vocês vão ser pescadores de homens. A partir de hoje, agora vocês têm uma missão. Agora vocês têm um alvo de vida. Vocês têm um propósito de vida. E aqui, irmãos, novamente, também diz o texto que no verso de número, finalzinho do verso 3, nada apanharam durante aquela noite. E era comum pescar durante a noite, porque durante o dia, dependendo da temperatura, os peixes ficariam no fundo do mar. Então eles pescavam de noite, que era mais fácil pegar os peixes. Mas propositalmente, ou vontade do Senhor, podemos dizer assim, naquela noite eles não apanharam nada, irmãos. E Cristo vai ao encontro. Até então, no momento, eles não perceberam que era o Cristo, mas Cristo se aproxima com carinho, com carinho. Filhos, verso de número 5, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não, foi fraca essa noite, o mar não está para peixe. Mas no verso 6, irmãos, Cristo novamente começa a trabalhar. Lança a rede à direita do barco. E aqui, irmãos, nós conseguimos ver um ato de obediência. Um ato de obediência. Lá no Lucas capítulo 5, no começo também, eles até tentaram dialogar com Cristo. Nós somos experientes, nós sabemos pescar, nós conhecemos o dia bom para pescar, mas lançaram a rede e aconteceu um milagre. Em Lucas capítulo 5, a primeira pesca, e essa segunda pesca é um lembrete. Vocês são pescadores de homens. Vocês não podem estar dispersos.
Mas ali Cristo, irmãos, se aproxima com uma ação graciosa de perdão, de restauração, de aproximação e novamente do chamado, irmãos, o chamado de Deus para a vida daqueles homens. Então no verso 6 diz: então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. Olha que fantástico isso, irmãos. Eles obedeceram à voz do Senhor. E assim o nosso Deus fez esse milagre para que eles pudessem lembrar que de fato quem estava dando essa ordem era o Senhor. Então, ali estavam entre a areia e o mar, 100 metros de distância. Estava começando a amanhecer e não dava para observar, apenas ouvia a voz. Mas assim eles fizeram. E ao lançar a rede, puderam pescar, ter uma pesca maravilhosa. E aí diz o texto, verso de número 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Esse discípulo está se referindo a João. É o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Pedro estava ali, quase nu, coloca a roupa e vai ao encontro do Senhor, irmãos. Primeiro, obedece à voz do Senhor. Qual é a lição que nós tiramos, irmãos? Se nós queremos ter êxito com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus, na nossa vida cristã, nós temos que obedecer à palavra do Senhor. Não podemos duvidar, irmãos. Quantas e quantas vezes nós agimos com incredulidade? A maior dificuldade nossa como discípulo de Cristo é crer que o Deus de hoje é o mesmo de ontem. Nós cremos que o nosso Deus fez milagre no passado, não há dúvida disso. Mas nós temos dificuldade de crer que Deus ainda faz milagre, que Deus ainda restaura a vida, que Deus restaura casamento, que Deus liberta o cativo, que Deus abre os olhos da cegueira espiritual. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós temos dificuldade de crer no Deus do impossível? Aqueles homens estiveram a noite toda e não pegaram nada, e eles conheciam bem de pesca, mas ouvindo a voz, eles obedeceram, lançaram a rede, e ao lançar essa rede, aconteceu algo extraordinário, irmãos. Verso número 8, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, ou seja, quase 100 metros. E ali os outros companheiros puderam ajudar, irmãos. Do verso de número 9 ao verso de número 13, nós conseguimos ver agora como se fosse uma terapia. Uma terapia, irmãos. Como eu disse, esse texto não está se referindo apenas à pesca, mas sim à maneira como Cristo trata os seus discípulos. No verso 9, ao saltarem em terra, viram ali uma brasa, e em cima peixes, e havia também pão. Quando eles saem do barco, ali na areia, Cristo havia preparado esse cenário. Esse cenário, esse ambiente, revela algumas coisas para nós, irmãos. Primeiro, a comunhão. A comunhão. A brasa, o pão e o peixe revela um carinho do Senhor Jesus. É aquele que quebra qualquer barreira para trazer novamente os discípulos para perto, irmãos. Trazer novamente daquela vida sem esperança, onde eles perderam o rumo por causa da tristeza que invadiu o coração, por ter negado a Cristo, por ter duvidado de Cristo. Mas Cristo, Ele revela o quanto Ele nos ama. Ele não trata diferente. Ele poderia, ou se fosse nós, no verso número 5, perguntou-lhe Jesus:
filhos, se fosse você, o que você diria? Talvez, os seus covardes, seus amedrontados. Mas veja, irmãos, filhos, trazendo esperança novamente, trazendo reconciliação, aproximação. Veja que o nosso Deus, o amor dele é incondicional. Apesar desses homens ter fracassado, nós conseguimos ver Deus novamente indo ao encontro deles. E agora no verso 9, nós vemos esse cenário que Cristo fez ali. A brasa, o peixe e também o pão. Isso simboliza a comunhão novamente. Porque Cristo andava com eles. Cristo comia com eles. Cristo partiu o pão com eles. É um momento de comunhão, irmãos. Novamente eu digo, a ênfase aqui não é a pesca, mas sim a maneira como Cristo trata com eles, para que eles pudessem novamente lembrar que o Senhor está novamente se aproximando deles. Graças a Deus, irmãos, o nosso Deus sempre vai ao nosso encontro, ainda que nós estamos nos dias mais difíceis da nossa vida, dias de tristeza, de angústia na nossa alma, dias que nós não gostaríamos de passar, mas nós passamos. Às vezes, alguns por decisões erradas que nós tomamos, algumas consequências da vida, as tribulações, as provações, mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus sempre vai ao encontro de nós, para que nós possamos ser fortalecidos, reanimados, encorajados a prosseguir, irmãos. Foi assim com o rei Davi também. Em um certo momento, Davi teve sua cidade invadida, teve sua família roubada, suas casas, as casas dele e dos soldados foram queimadas, e ali os seus companheiros quis apedrejá-lo, e a única esperança, a única solução que o Davi encontrou foi de consultar ao Senhor. E quando ele consulta ao Senhor, o Senhor responde: vai e busca novamente a sua família. E ali ele reanimou no Senhor, irmãos. Reanimou no Senhor. E foi, e teve bom êxito, trouxe todos de volta. Assim é o nosso Deus, com a nossa vida também, irmãos. Ser cristão não é fácil. Ser discípulo de Cristo não é fácil, irmãos. Mas o que nos conforta e o que nos dá essa segurança é saber da presença de Deus, que não desampara cada um de nós. Aqueles discípulos estavam abatidos, mas Cristo foi ao encontro, restaurar esse chamado, fazendo aquele milagre para lembrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Assim como fez no capítulo 5 de Lucas, no começo do chamado, passado agora 3 anos e meio, Cristo aparece novamente e faz mais um milagre para lembrar que Ele é o Deus que governa todas as coisas. Aquela pergunta dos discípulos na tempestade: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os peixes está sob o seu domínio? Propositalmente, irmãos, naquela noite, eles não conseguiram pescar. Vamos tentar olhar de outra maneira. Se eles tivessem conseguido pescar aquela noite, tivessem enchido aqueles barcos, talvez, irmãos, talvez, eles voltariam para aquela vidinha novamente. Talvez daria um relâmpago em sua mente, uma faísca: vamos reativar nossa empresa, de Pedro, Tiago e João. Vamos novamente agora prosseguir nesse caminho. Mas não, irmãos. Deus naquela noite permitiu que eles não pegassem nada, para que ao amanhecer Cristo fosse lá e dar aqueles 153 peixes, para que eles pudessem saber
que Cristo é o Senhor, que Cristo tem todo o poder e que eles deveriam continuar a sua missão. Porque agora nós conseguimos ver uma presença do Senhor, não para julgá-lo, não para atacar pedra, não para criticar, não para perdoar, entre aspas, né? Perdoar, eu perdoo, mas não quero viver junto de vocês. Não é isso. Ele se aproxima, irmãos, com graça, com amor incondicional. Por mais que eu e você venhamos a tropeçar na nossa vida cristã, no nosso discipulado, lembre-se, nosso Deus, Ele é gracioso. Ele vai tratar com você. Ele vai às últimas consequências com você. Assim como foi com Jacó, lá no Val de Jaboque. Os irmãos lembram essa história. Senhor, dá-me a bênção, dá-me a bênção. E ali Jacó luta com o anjo, mas Deus transforma a vida de Jacó naquela noite, irmãos. Naquela noite. Porque o nosso Deus, Ele nunca perde uma guerra. Ele nunca perde uma batalha. E naquela manhã, aquela noite tão difícil para aqueles discípulos, estavam tristes, sem esperança, pensando mil coisas. Qualquer momento, o Senhor, Cristo ressurreto, vai nos pegar e vai nos... Mas não foi isso que aconteceu. Filhos, lança a rede. Quando chega, brasa, peixe e pão. Ambiente de comunhão. Ali os discípulos lembraram, provavelmente, o que aconteceu na quinta-feira à noite, aquela Páscoa, logo após a Páscoa, a ceia, o partir do pão, o pão que representa o corpo, o vinho que representa o sangue. E ali foi abrindo os olhos deles, mas eles não teve nem coragem de perguntar alguma coisa, de dizer alguma coisa, irmãos. Mas eles foram impactados com a graça do Senhor, com o Cristo ressurreto, que trouxe esperança, irmãos. O verso número 13, veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. Essa cena pôde abrir os olhos deles. Os discípulos do caminho de Emaús, a mesma coisa, irmãos. Quando Cristo dá graças ali, quando Cristo parte o pão, abriram os olhos deles, mas Cristo já tinha ido. Veja como que Cristo faz essa analogia para lembrar, irmãos, durante 3 anos e meio, quantas refeições Cristo fez com os discípulos. Todos os dias, irmãos, todos os dias. Ali andava de cidade em cidade, em aldeia. Ali eles compravam coisas, eles comiam. E Cristo faz esse cenário para lembrar novamente do chamado, do partir do pão, da comunhão. E vocês têm que prosseguir, irmãos. Eu termino dizendo que nos momentos difíceis da nossa vida, a voz do Senhor Jesus Cristo sempre vai ecoar dentro de nós. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. O desânimo, irmãos, é uma das piores coisas que o crente pode suportar, pode enfrentar. Isso nos abate. Por causa do desânimo, irmãos, 2 milhões de pessoas ficaram sepultadas lá no deserto. Aquele povo não entrou na terra prometida por causa do desânimo. O desânimo é algo contagiante. Nós temos que ter ânimo, irmãos. Ânimos para enfrentar a nossa vida. Assim como Caleb e Josué. Tem gigante, mas nós vamos vencer. Os outros 10, a terra é boa, emana leite e mel, mas tem gigante.
nós vamos morrer. Josué e Caleb, a terra é boa, tem gigante, mas nós vamos prosseguir. Não é fácil ser cristão. Não é fácil. Dias piores virão na nossa vida. Então nós precisamos encher o nosso coração de ânimo, irmãos, e prosseguir, sabendo que Cristo estará conosco. Que a graça do Senhor vai invadir o nosso coração, irmãos. Esse banquete que Cristo fez ali, na beira da praia, foi para representar a intimidade, a comunhão, que nós não devemos estar na igreja por causa de homens, porque os homens fazem nós tropeçar. Nós precisamos saber, irmãos, quem morreu na cruz foi o Senhor Jesus Cristo. Se você veio para a igreja por causa de homens, esses mesmos homens vão tirar você da igreja. Coloque o seu olhar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é perfeito. Ele não te julga. Ele apenas exige de mim e de você, obedece. Obedeça a minha voz. Lança a rede do outro lado. E eles lançaram. No começo do chamado também, lança a rede. Eles lançaram. Esse é o nosso Deus, gracioso, nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto, que se manifesta em nossa vida até hoje, irmãos. Eu termino dizendo que o Cristo ressurreto nos dá a esperança quando ficamos dispersos. Nos momentos dispersos, olhe para Cristo. Ele te dá esperança. Quando estamos frustrados com nós mesmos, não com os outros, com nós mesmos. Foi isso que aconteceu com esses discípulos. O Cristo ressurreto se preocupa com a nossa comunhão com Ele. Que privilégio, irmãos. Quantas e quantas vezes nós não damos o devido valor para a comunhão com o Senhor. Cristo se preocupou com os discípulos. E foi lá, fez uma fogueira, levou alguns peixes, algum pão, para se aproximar novamente, irmãos. Comunhão com Deus é algo preciosíssimo. Não desperdice esses momentos. Viva todos os dias em comunhão com Deus, através de uma vida de oração, a leitura da palavra, momento de adoração, momento da ceia. Não desperdice isso. Isso é algo valioso para Deus e tem que ser para mim e para você. Último, o Cristo ressurreto quer que avancemos em nossa missão. Se Cristo não tivesse preocupado com os discípulos, Ele não ia se manifestar dessa maneira. Mas Ele se preocupa com a missão, irmãos. Por isso que Ele apareceu. Por isso que quando nós estamos desanimados, quando nós estamos dispersos, Deus incomoda a nossa vida. Através do Espírito Santo, através de uma palavra, através de uma visita de algum irmão, mostrando essa preocupação com você. Lembre-se, são apenas meios que Deus usa, pois o Senhor está preocupado com você. Então nós possamos, com a graça de Deus, continuar a nossa missão, o nosso discipulado, irmãos. Que Deus possa continuar concedendo essa graça sobre as nossas vidas. Que cada um de nós possamos nos empenhar, não de vez em quando, mas todos os dias, irmãos. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai Santíssimo, nosso Deus eterno. Nessa noite nós tivemos o privilégio de adorar na beleza da Tua santidade. Nós tivemos o privilégio de render louvores ao Teu santo nome, Pai, pois nós fomos criados para adorar o Senhor para sempre. Muito obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, que nos alerta, que nos mostra o caminho que nós precisamos andar. E nessa noite nós podemos meditar
nessa passagem do Cristo ressurreto, que venceu a morte, que pagou a dívida de todos nós, e que se preocupa com os seus servos, e que vai ao encontro daqueles que estão tristes, estão abatidos, e restaura a alma, e demonstra o amor através da comunhão, da intimidade, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a nós perseverarmos nos teus caminhos, que o Senhor nos ajude a nós colocarmos o Senhor como prioridade da nossa vida, que Cristo seja o centro da nossa vida, que nós possamos prosseguir, ó Deus, que nós possamos avançarmos em fazer a Tua vontade, Pai. Continue usando a Tua igreja para o Teu louvor, para o crescimento do Teu reino. Muito obrigado por esta noite, nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, seja com a Tua igreja, desde agora, para todo sempre. Amém. Queridos irmãos,